Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Afinando o Cérebro. E olha, hoje em ritmo de carnaval totalmente aqui. Eba, estamos com convidada muito especial. Se você estiver assistindo este vídeo depois do carnaval, pode ficar sossegado, porque vai estar com informações atualizadíssimas, não só para o carnaval do ano que vem, mas para o ano todo também, eu tenho certeza. Não é isso, Ingrid? Exatamente. Agora vamos falar da nossa super convidada. Ela é fonoaudióloga, mestre e doutora em distúrbios da comunicação humana, especialista em voz e em fisiologia do exercício e idealizadora do programa de condicionamento vocal Atletas da Voz, que é uma referência no carnaval do mundo. Ela trabalha principalmente com a habilitação e a reabilitação de cantores e também com a preparação vocal de elencos para teatro, TV e cinema. Hoje nós temos aqui conosco ninguém menos que Thaís Vaiano. Seja muito Ê, bem-vinda, Thaís. muito bem-vinda, Thaís, muito bem-vinda mesmo. Obrigada, muito obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês, principalmente para falar sobre uma das minhas paixões, que antes da minha paixão pela voz vem a minha paixão pelo carnaval. Então, se a temática é essa, Estamos... estou muito dentro do tema de carnaval, voz e vamos que vamos. Maravilha. Thaís, você podia falar para a gente primeiro, né, o que é ser um atleta da voz, né? Quem pode ser considerado um atleta da voz? E aí a gente já sabe que não tem nada a ver só com o carnaval, né? Por isso que, apesar da gente estar toda adereçada, assim, o tema é muito mais amplo que só carnaval, né? É que remete muito ao carnaval, porque a Ingrid, por exemplo, que conhece toda a história a história dos atletas da voz, começou com o carnaval. Começou com esses cantores que fazem o carnaval, que cantam em escolas de samba, que cantam a mesma música por 1h30, repetindo a mesma música mais de 20 vezes, com barulho de 100 ritmistas do lado, tendo que manter aqui a métrica da música, tendo que manter a afinação, manter o volume da voz por mais de 1h30 em movimento. A partir da demanda deles, eu fui buscar outros conhecimentos para conseguir dar conta do que eles tinham como queixa, que é eu fico muito cansada, eu fico rouco no final, eu fico exausto, eu não me escuto direito, né? Então, como é que a gente poderia resolver todas essas questões? E quando a gente entendeu que não adiantava começar esse treinamento de carnaval em janeiro, para eles cantarem em fevereiro, que eles precisariam se condicionar ao longo do ano todo para estarem bem em janeiro e fevereiro, é que surgiu esse tema, esse nome Atletas da Voz, porque a hora que eles começaram, que eles entenderam, ó, a gente precisa começar a treinar em maio para estar bem em fevereiro, porque a gente tem que fazer exercício o ano inteiro, porque a gente é um atleta da voz. O nome veio deles, eles que se colocaram esse nome. E a partir daí nasceu primeiro essa compreensão de que se eu quero correr uma maratona, não adianta começar a me preparar 4 semanas antes. Eu preciso me preparar pelo menos 1 ano antes, não para ter um super desempenho, mas pelo menos para não me machucar, para eu fazer o negócio bem, da melhor forma possível. Então, isso nasceu muito dessa necessidade de entender que a voz é produzida por músculos e esses músculos podem ser condicionados. Existe muito também uma exigência grande de condicionamento respiratório, né? A gente não faz condicionamento cardiorrespiratório, mas exercícios respiratórios a gente também faz com eles para que eles tenham um bom desempenho e consigam atravessar a avenida e atravessar o carnaval com saúde e conseguindo entregar o que ele se propõe a entregar, porque realmente a maior frustração de qualquer artista é ter o público ali e não conseguir entregar o que eles querem entregar, o que eles sabem que podem entregar. Então, tá do lado deles nesse momento de, ó, você fez tudo que você podia fazer até aqui, agora é só hora de ser feliz. Não é hora de pensar em técnica, não é hora de pensar se a voz está encaixada, você já treinou tudo isso, agora é a hora de se entregar e curtir realmente o momento, porque se eles não treinam antes, eles ficam muito tensos, né? Pensando, ah, não, eu tenho que segurar o microfone assim, eu tenho que respirar desse jeito, não, eu tenho que impostar a voz. Isso não é para acontecer no dia do carnaval. O dia do carnaval já tem um estresse muito grande. E no dia de qualquer show.
né? Então, o treino prévio é que garante que eles vão conseguir realmente curtir aquele momento que é um momento único. Realmente, para a gente é uma festa, mas para eles é uma competição. Só sai um ganhador dali, né? É. Então, tem também esse clima de competição. E isso eleva também o nível de tensão de todo mundo, inclusive o Com meu. certeza, como qualquer competição Como de qualquer atletas competição. mesmo, né? Agora, Thaís, além das pessoas que trabalham no carnaval, que cantam no carnaval, quem mais pode se considerar um atleta da voz? Todas as pessoas que precisam de um grande desempenho de voz, que vai além do que a gente pode considerar comum, que é a conversa do dia a dia, pessoas que fazem uma reunião ou outra, pessoas que fazem. É normal fazer 10 reuniões por dia falando por mais de 2 horas? Não. É todo mundo que faz isso? Não. Então você é um atleta da voz, porque você precisa usar a voz mais do que a média das pessoas precisa usar. Né? Ah, eu dou aulas e eu falo direto por 5 horas. Isso é normal? Não, também não é normal. Então você é um atleta da voz. O que é normal? O normal é quem caminha, sai de casa, caminha, vai até determinado lugar, trabalha e caminha dentro do trabalho, faz uma atividade física, volta para casa. Isso é o normal das pessoas. Se eu quiser ser mais do que isso, se eu quiser ir para o trabalho correndo, eu já sou um atleta, eu preciso me preparar para isso. Se eu quiser ir para o trabalho saltando, eu preciso trabalhar outros músculos. Eu posso fazer isso? Eu posso, desde que eu me prepare para não me machucar para isso. Então, atores, cantores, locutores, advogados que fazem sustentações orais por muito tempo, palestrantes. A gente tem palestrantes que ficam, às vezes, um dia inteiro falando. Isso às vezes nem um dia, às vezes falam por 3 dias seguidos, né, em alta intensidade. Então, também são atletas da voz. E tem outras pessoas que entendem que a demanda vocal deles atual é maior do que eles podem entregar sem nenhum tipo de treinamento. Se eles têm que treinar para entregar o que eles precisam entregar, eles já são considerados atletas da voz. Mas, de uma maneira geral, a gente diz que são pessoas que precisam de um alto rendimento vocal e, para isso, precisam de um treinamento. Maravilha. E você é idealizadora desse programa de condicionamento vocal que é inédito no mundo. Então, o Atletas da Voz, conta pra gente, o que é esse programa, né? No que consiste? Uma pessoa, quando entra no programa do Atletas da Voz, vai passar por quais etapas ou como que funciona isso? Primeiro, a gente tem que sempre entender que existem 2 vias. Toda vez que a gente procura um fonoaudiólogo, tem 2 vias que a gente pode correr. Primeiro, se eu tô com um problema de voz, eu vou para um caminho que é o de reabilitação. Se eu não tenho problema nenhum, mas eu quero ser melhor, eu vou para um programa de habilitação. É essa a via do Atletas da Voz. Eu não tenho problema nenhum, minha voz está ótima, mas eu quero ser muito melhor, eu quero fazer mais. Aí a gente consegue fazer esse tipo de treinamento. Então, esse treinamento ele consiste de 8 semanas consecutivas de exercícios de voz. A pessoa vem aqui uma vez por semana, a gente monta qual vai ser a série de exercícios. Em todas as séries é tudo pensadinho, a gente tem um exercício de respiração, um exercício de flexibilidade, tem exercício de força e de resistência. Então, são exercícios com objetivos específicos para a gente ganhar alguma habilidade em toda a musculatura laríngea e respiratória. Ele vai continuar treinando isso todos os dias durante a semana. Por 8 semanas a gente troca esse treino e depois ele volta uma vez por mês para a gente trocar o treino, porque um dos princípios da fisiologia do exercício é a sobrecarga. Não adianta continuar fazendo o mesmo exercício a vida toda. Se eu fizer sempre o mesmo exercício, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Se eu quero aumentar o resultado, eu tenho que aumentar a sobrecarga. Então a gente vai aumentando essa sobrecarga durante essas 8 semanas e depois mensalmente para que a gente atinja o máximo da performance desse cantor, desse atleta da voz de uma maneira geral. E por que das 8 semanas? Porque a gente sabe que não adianta a gente fazer exercício por 2 semanas, nem na academia, nem na clínica vocal, nem em nenhum lugar do planeta. Em 2 semanas a gente vai conseguir qualquer tipo de ganho de força. A gente ganha algumas habilidades neuromotoras a mais, mas a gente não ganha nem força nem resistência em 2 semanas. Esses ganhos começam a partir da 4ª, 6ª semana.
Então, Uhum. eu preciso de 8 semanas de treinamento para realmente garantir que eu vá ter algum tipo de ganho de força, de resistência ou algum outro tipo de habilidade que faça que seja importante ser implementada naquele treinamento desse cantor específico. Legal, Thaís. E qual que é a importância da audição? Já que a gente está aqui no canal do Afinando o Cérebro, né? Qual é a importância da audição para a performance da voz, né? Qual é essa relação aí que você vê principalmente nesses casos que você atua? A relação é total. é, o meu trabalho não adianta nada se o cantor não estiver se escutando. Se ele não tem um bom monitoramento, se ele não se escuta, se ele não tem um bom retorno auditivo, o meu trabalho todinho, e o dele também, Uhum. vai por água abaixo, né? Então eu fico muito no pé para que todos eles consigam se escutar. Por quê? Porque se ele não se escuta, ele vai começar a colocar mais força, vai cantar mais alto para poder se escutar. E se ele canta mais alto, ele faz mais força. Se ele faz mais força, ele gasta muito mais energia e corre o risco de fazer algum tipo de sobrecarga na musculatura vocal e ficar cansado, ficar rouco. E aí não adiantou nada o nosso treinamento. Então, a habilidade auditiva começa por essa, é a principal. Porém, os cantores de escola de samba, especificamente, eles têm que desenvolver outras habilidades. Por quê? Coisas que nem todo mundo sabe. Eles vão do lado de um carro de som, que vocês já devem ter visto na TV ali, tem o carro de som. Aquele carro de som mostra o som dele direto. Ele cantando, aquela voz ali chega para ele, chega o som do violão, o som do cavaco, então tá tudo chegando ali para ele. Ele tem do lado dele 200, 300 ritmistas batendo ali. A hora que entra na avenida, o som que está na caixa da avenida tem um delay do que está no caminhão e o som da bateria sobe, bate na arquibancada e desce. Então ele está ouvindo 3 coisas. Ele tem que conseguir se concentrar e ficar no som do caminhão. Por isso que eles não podem ir muito para frente do caminhão, nem muito para trás, eles têm que ficar do lado da caixa de som, porque se eles vão muito para frente, eles entram no tempo da bateria. Se eles vão muito para trás, eles entram no tempo da caixa de som da avenida. Então eles têm que ficar muito concentrados para ficar no som do caminhão mesmo, para não perder tempo, porque se eles perdem o tempo, se a métrica é perdida, eles perdem ponto. Isso vale ponto. Lembrando que é uma competição, não é só um show. Então, entra no quesito de harmonia, entra em vários quesitos que controlam isso. Se o andamento diminuiu, se foi para frente, se foi para trás, em que momento isso aconteceu, se o cantor atravessou, se o coro atravessou. Então, isso para essa população específica é muito importante. Para esses cantores especificamente é muito importante esse tipo de treinamento, deles conseguirem realmente se concentrar em um som, porque eles estão ouvindo 3, mas eles têm que se concentrar em um só. É claro que a habilidade de figura fundo e a habilidade de fechamento auditivo para eles é essencial. É essencial. muito E legal. eu tenho um treinamento que eu faço às vezes com alguns cantores que muitos, quando eles são cantores grandes, eles conseguem pedir a caixa de som específica, o som específico, a mesa tal, então eles conseguem pedir. Mas a realidade é que muitos não conseguem. Então eu faço às vezes um treino com quem tem tendência de cantar muito alto e fazer muita força, eu chamo de treinamento do caos. Eu coloco um mascaramento neles, para eles não se escutarem e eles vão monitorando a intensidade da voz, que não pode subir. Eu vou aumentando, mascarando, para eles conseguirem entender qual é a sensação interna do volume ideal de voz. Porque se o ambiente tiver um caos, eles conseguem manter ali, por sensações internas, qual é o volume que eles podem fazer, pelas referências dele, porque eles conseguem sentir a vibração. Que é o que acontece com muitos cantores, né? Que vão cantar na noite, não tem retorno direito, não conseguem se escutar, o microfone é ruim, tem que entender qual é a limitação dele. Então a gente faz o treinamento do caos. Isso explica também porque é tão importante, a gente vê cada vez mais os cantores com o in-ear, né? Aquele retorno que a pessoa ouve a própria voz, que ajuda não só o processamento da informação, mas manter a voz numa intensidade adequada e numa frequência, que é uma briga também, né? Porque eles não gostam. Mas por que eles não gostam? Porque a hora que eles colocam aquilo na orelha, eles perdem a ambiência.
Eles não escutam o público, eles vão escutar só o que o cara da mesa de som colocar na orelha deles. Eles vão para o fundo do mar, literalmente, e entra na orelha deles só o que o cara do som coloca. Só que isso é facilmente resolvido com o microfone virado para o público e o cara do som vai lá e coloca também público para eles. Só que a hora que a gente fala isso, fala, nossa, é verdade, dá para fazer isso, né? Ah, não, então tá bom, então agora eu vou usar. Porque senão eles tiram um, e o ideal é que eles fiquem o tempo todo com os dois, né? São orientações que para nós é muito óbvia, mas que não necessariamente para eles no dia a dia é óbvia e é importante ser lembrado e fazer essas adaptações em relação ao ambiente. Sim, e que é o que eles mais pedem. Eles falam, eu sinto que eu não estou participando do show, porque eu não escuto as pessoas, eu não escuto a resposta das pessoas. Então, isso a gente resolve colocando o microfone. Aí pode ser um microfone ruinzinho mesmo, só para entrar um pouco de Para de captar a ambiência para eles sensação de que o se público está sentir. respondendo ao meu É, show, né? é. Porque realmente é Muito uma bom. sensação. Eu já fui uma vez com o retorno, realmente parece que você não está fazendo parte da festa, né? Parece o carnaval, por exemplo. Nossa, parece que eu não. Tá todo mundo pulando, eu não tô entendendo. O que que eles estão pulando? Eu não tô no mesmo lugar que eles, assim, sabe? Mas isso a gente consegue resolver dando um pouquinho de ganho nesse microfone externo. Bom, e aí pensando agora no universo, você também trabalha com atores e atrizes, e muitas vezes você ajuda nesse trabalho de construção da voz da personagem, né? Uhum. Quanto que a audição e o processamento auditivo são importantes nesse processo aí de criar uma característica vocal de uma determinada personagem? Eu acho que principalmente na percepção da pessoa, né, de tons e de timbres, né? Às vezes a gente fala para a pessoa, olha, isso aqui é a mesma nota aqui, exatamente a mesma nota. O que mudou foi ressonância, é timbre, a nota é a mesma, o som é o mesmo, né? Então, para a pessoa sentir essa diferença de brilho, se eu coloco a minha voz mais aqui, ela tem mais brilho, se eu coloco a minha voz mais aqui, ela é mais opaca. Então, para ela perceber essas nuances de diferença de brilho, de cor e de ajuste, se ela não tem uma boa percepção auditiva, para ela acaba sendo tudo muito parecido, ela não percebe essas pequenas variações. Então, ter um ouvido para qualquer tipo de pessoa que faça qualquer trabalho com voz, ter uma boa percepção auditiva é muito importante. Primeiro, para a discriminação de nota, para ela saber que ela se ela está afinada ou não. Se eu estou dando uma nota e ela está cantando aquela nota. E depois, para esses ajustes mais finos, que são de timbre, né? Que a nota tá certa, o tempo tá certo, mas às vezes o lugar não tá certo. Só que a gente não tem como apontar, ó, é aqui, põe aqui. A gente tem como dar um modelo, ó, é aqui, põe aqui, não é. E aí ela tem que conseguir ter essa percepção desses ajustes e tentar imitar, e conseguir reproduzir isso e replicar isso de uma forma saudável, né? Então, na sua experiência, faz sentido a gente pensar em aquecer a audição. Por exemplo, os jogos do Afinando o Cérebro, que estimula essa percepção da variação do grave, agudo, curto, longo. Isso pode ajudar nessa percepção desse público que precisa trabalhar esses ajustes de voz que tem a questão da percepção, mas ele tem que buscar isso que você está mostrando para ele, né, na audição. Sim, até porque os ajustes de voz cantada são diferentes dos ajustes de voz falada. Então, se vem um cantor mais cru, tô começando, eu não sou profissional, mas eu tenho vontade de cantar. Primeira coisa, a primeira dificuldade que a gente tem é de conseguir explicar essa diferença, de que eu não vou cantar com a mesma voz. E que isso depende de um timbre diferente. A primeira coisa é ele perceber esse timbre para tentar reproduzir. Ele primeiro precisa perceber, ele precisa escutar isso. Senão ele não vai ter como tentar reproduzir. E isso acontece muito. Eu tenho uma cantora, uma pessoa que resolveu começar a cantar, nunca foi cantora, mas agora decidiu que quer cantar e vai ser feliz cantando. Então ela não quer ser cantora profissional, mas ela quer ser a melhor cantora de karaokê dentro da casa dela que ela puder ser. E tá tudo ótimo. Então vamos nesse objetivo. Só que ela realmente não tinha essa percepção de tom. A gente fala grosso, fala fino, fala grave ou agudo, para ela realmente é tudo a mesma coisa. Então, o primeiro trabalho com ela foi de percepção
de tom, percepção de intervalo, percepção do que é um som que é mais grave ou grosso e um som que é mais fino ou agudo. Porque para ela tudo parecia. A gente falava, ah, não, tá vendo? Esse aqui é mais agudo. Ai, vocês me confundem, agudo, grave, rápido, lento. Tipo, ela colocava tudo no mesmo pacote. Então, primeiro definir, ó, vamos tentar entender o que é o mais agudo, o que é o mais grave. Depois trabalhar com intervalos mais próximos, né? Então, como a gente começa com intervalos mais longos, mais distantes, oitavas, e vai diminuindo esse intervalo para ela perceber essa diferença de tons e conseguir reproduzir isso à medida que a gente vai dando o modelo. Muito bom. Você entende muito de fisiologia do exercício. E aí eu queria pegar uma carona no que você falou antes, da importância do aquecimento vocal, aquela questão do tempo que a pessoa precisa para a gente começar a perceber um resultado, né? Em 2 semanas a gente não consegue ter um resultado, né, em nenhuma academia e também no treino de voz. E a gente sabe também que auditivamente, a média, olha que interessante, né? Você fala de um programa de 8 semanas e o treinamento auditivo, quando a gente pega qualquer protocolo ao redor do mundo, também tem 8 semanas de proposta inicial. Então, mesmo que a gente não esteja falando ali de músculo, a gente está falando de processos cerebrais, né? A gente está falando ali de conexões cerebrais, me chama muito a atenção essa questão das 8 semanas. Então, de repente, você acha que faz sentido num treinamento, né? Quando você faz ali todo um trabalho de condicionamento de uma pessoa que quer melhorar a sua performance vocal, também inserir esse treino auditivo, e a gente pode pensar nessas 8 semanas como uma base fisiológica do nosso cérebro para mudar comportamentos e ajustes neurais? Sim, faz todo sentido. Eu acho que qualquer pessoa, coisas que todos se beneficiam, treinamento auditivo, treinamento vocal e terapia psicológica. Então, todo mundo pode se beneficiar dessas 3 coisas em qualquer momento da vida, porque a gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode melhorar a nossa comunicação. Por melhor comunicador que sejamos, a gente pode melhorar a nossa comunicação. Isso depende da nossa audição também. E quanto mais a gente tem refinamento de percepção, melhor a gente vai ser também na reprodução desses sons. Então, o treino vocal de todo cantor, pelo menos o que a gente monta aqui, tem um treino auditivo junto, porque vai um áudio junto, ele tem que seguir aquele áudio naquele tempo, né? Então, ele tem uma métrica específica, ele tem objetivos para chegar também, como no afinando, né? A gente não tem ponto, mas a gente tem os segundos que tem que durar determinado som, né? Então, por quanto tempo ele tem que sustentar, em que frequência. Então, isso acaba fazendo muito sentido e faz sentido a repetição. E as 8 semanas são importantes para isso, né? Não só para a gente ganhar questões musculares, mas para a gente ganhar refinamento neuronal, né? Então, os nossos ganhos, a repetição é importante para isso, né? Para que a gente consiga fazer essas conexões e para que essas conexões se estabeleçam realmente, né? Para que ela não seja passageira, consegui e nunca mais acessei aquilo. Consegui, cada vez conseguir mais rápido chegar naquele mesmo padrão. Legal. Isso permite que a pessoa perpetue o ganho, né? Sim. Claro que eu não consigo manter a minha força muscular se eu não pratico atividade física, mas assim, a gente tem ali, digamos, um registro neural que se mantém mesmo depois das 8 semanas de treino, certo? Existe o treino e existe o destreino, né? A gente sabe também que depois de 48 horas que eu não estimulo alguma habilidade, eu começo a perder 1% por dia daquilo que eu ganhei. Opa. Então, isso eu não sei em relação à audição, mas em relação ao ganho neuromuscular, eu começo a perder 1% por dia depois de 48 horas sem estimular aquilo que eu estou querendo ganhar. Então, por isso que o treino ele tem que acontecer diariamente, ele tem que ter um intervalo de no máximo 2 dias, porque se eu dou mais do que 2 dias, eu já estou dando um passinho para trás. É óbvio que eu consigo recuperar isso. Existe a questão da memória muscular, eu consigo recuperar isso, mas eu dei um passo para trás, né? Então, existe é um dos princípios da fisiologia do exercício também, o destreino, né? Que diz pra gente que a cada 48 horas, sem estimular com alguma carga,
determinado sistema que eu quero trabalhar, eu começo a perder 1% por dia. E aí, nesse sentido, em 2 meses que eu não treino nada, e a gente já testou isso na vida, eu tenho certeza. Até a Diana, que tem cara que faz CrossFit, já deve ter testado, que fez 1 ano de academia, depois ficou 2 meses sem ir e perdeu metade do que ganhou. Sim, e também já estou tendo a experiência de não fazer todos os aquecimentos que eu preciso e ter uma lesão, porque tem que ficar dias sem fazer nada. Aliás, essa é até a próxima pergunta aí para você, Thaís. Quais dicas você pode dar para quem vai cantar muito nesse carnaval, seja no camarote, seja de pipoca, seja né, participar de um show? Quantas vezes a gente não vai participar de um show, né, de alguém que a gente gosta muito lá, e se mata ali para cantar naquele ambiente todo, né? Como que você pode sobreviver nessas situações no carnaval ou em outras situações com a sua voz, sendo um profissional da voz ou sendo um não profissional lá admirando e participando junto com o profissional da voz? Quais as dicas para a gente não se lesar inteiro, né? E lesar não, lesionar, né? Lesionar, é Lesionar. isso. O primeiro ponto que une as duas populações, tanto de profissionais como de não profissionais, é se manter hidratado o tempo todo, né? Então, a hidratação, também estou aqui. A Aliás, hidrata... ó, atletas da voz Só aqui. tô aqui com a minha canequinha, atleta da Olha voz. só, que delícia. O primeiro ponto é a hidratação, né? Então, vamos falar do que une os dois povos. Se manter hidratado, porque a hidratação é o óleo da engrenagem. Então, se a prega vocal, se a boca, se a língua estiver seca, a gente vai fazer mais força do que precisaria para emitir qualquer tipo de som, inclusive cantar. Segunda parte importante é uma boa alimentação. Se eu tenho uma alimentação mais saudável, que me dê energia, mas não me cobra um preço por essa energia, né? Tipo, não adianta eu comer uma feijoada, vai me dar energia, mas também vai me cobrar um preço por isso que vai me dar sono, pode dar refluxo, né? Que pode interferir na saúde das pregas vocais. Terceiro, sono adequado. Ninguém se recupera sem um sono bom. Não adianta falar que, não, mas eu cheguei em casa, eu assisti toda a série que estava passando, todos os episódios de 5 temporadas. Se você não dormiu, você não descansou. Você pode até sentir Não é que você está... deitar, né? Não é deitar, não é relaxar. É dormir. Então, isso envolve as duas condições. Profissionais da voz que vão para shows que não sejam deles, a minha orientação é que ele pode até se jogar no show, mas pula, faz aqui, faz gesto e faz... E zíper na boca. Não precisa cantar junto, gata, não precisa, só que sente. Tô aqui. Toda emoção sem voz. Toda emoção sem emitir nenhum som. E a pessoa que quer cantar junto, ela pode cantar num volume baixo e exagera na careta. Eu tô cantando muito aqui. Então, isso já faz com que ela se sinta parte do todo. Ninguém vai te ouvir mesmo, Ninguém vai te ouvir. E para conversar também, articula mais, não fala mais alto. Se tiver que falar, sai do lado da caixa de som, vai para um lugar um pouquinho menos ruidoso, onde a pessoa consiga te ver, para você fazer a mímica, né? Usa gestos, exagera na articulação e conseguir falar também, mas sempre tentar buscar o lugar menos ruidoso possível. Não vai ser do lado da caixa de som que você vai conhecer o amor da sua vida e trocar várias ideias sobre filosofia e existência humana. Muito bom. Olha, conselhos inclusive amorosos, gente. Amorosos, não perca tempo porque senão, ali. Porque se saírem de novo, vai falar, lembra, eu te falei ontem. Então, falou? Nossa, acho que eu não escutei. Então já vai começar a ter um ruído de comunicação, não vai ser bom, não é um bom princípio. Muito bom, Thaís. Agora, você é assim. Aliás, para quem não conhece a Thaís, ela é famosa entre os famosos. E ela ajuda a levar saúde vocal, saúde para vozes que precisam ser ouvidas, vozes necessárias. Thaís, qual é o seu grande sonho enquanto idealizadora do Atletas da Voz? O meu sonho real é que todos os artistas consigam chegar no palco e entregar o que eles chamam de arte. Né? Então, independente do estilo de música, eu ajudo
cantores do funk, a ópera, e tá tudo lindo. É a arte de cada um, né? Então é entender que a gente tem que, primeiro, a gente está a serviço da arte que aquele artista se propõe a fazer. E então o meu sonho real é que todos eles consigam ter conhecimento suficiente primeiro e acesso a esse conhecimento, que foi uma virada de chave entre os cantores de escola de samba, por exemplo. Eles faziam um monte de coisa que eles mesmos não sabiam que fazia mal. Eles não sabiam que eles estavam jogando contra eles mesmos. Então, a hora que eles têm acesso ao conhecimento, eles conseguem ter mais cuidado e conseguem cuidar mais do instrumento deles. Então, primeiro que todas as pessoas possam ter acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de treinamento, e possam chegar no palco sempre muito confiantes para entregar e para se divertirem no show, para entregar o show, porque eles podem ter outro show, mas pode ser o único show de uma determinada pessoa que está na plateia, o único show daquela pessoa para ver aquele artista. E ele pensa nisso. Quando ele não consegue entregar o show que ele quer, ele sai frustrado. As pessoas falam: ah, não, ele vai lá, canta qualquer coisa, abre a boca e canta. Gente, o backstage de tudo isso é muito grande. Envolve muita energia, envolve muita gente, envolve muito trabalho real. Nenhum artista chega, sai de casa, tá jantando, sai de casa, chega em meia hora e faz um show de 2 horas. Existe um trabalho por trás muito grande, muito sério, e que o palco é o final disso, é a última coisa. Então, é ali que tudo tem que acontecer do jeito que eles pensaram em fazer. Então, meu desejo é isso, que todos eles tenham muito acesso à saúde vocal, de comunicação, e consigam sempre estar disponíveis e prontos para entregar o show que eles querem entregar, não o show que dá para fazer. Eu acho que a responsabilidade deles é muito grande, porque eles estão ali sendo a voz de muitas famílias que eles carregam, né? Muitas vezes. Então, é lindíssimo o seu trabalho, Thaís, porque você traz essa possibilidade para eles. E é a voz de muita gente também, não é só de quem está trabalhando ali. A primeira, um show assim que me marcou muito, que eu entendi qual era o valor do meu trabalho, foi um show que era o último show de carnaval da Pablo Vittar aqui em São Paulo, no Trio Elétrico. Ela estava no último dia de carnaval, depois de 5 dias virados, né? Então a voz já não estava tão boa, e aí eu fui lá para ajudar, para colocar, para ela ficar bem, para fazer aquele show. E a hora que ela subiu, era 1,5 milhão de pessoas para ouvir aquela voz. E aquela voz representa muito a voz de quem está ali embaixo. Então, não é só a gente, é a gente e todo mundo que atinge que aquele artista atinge e que aquele artista representa. Então, a hora que eu vi a emoção das pessoas por ela ter subido no palco, estar cantando, vai muito além da gente ali, se espalha por uma rede de pessoas muito maior e que se sentem representadas por essas vozes. Maravilhoso, Thaís. A gente assim aplaude o seu sonho, a sua entrega, e a gente torce aqui do nosso lado também para que as pessoas tenham cada vez mais condições de ouvir e compreender o mundo e essas vozes que você permite que se expressem com tanta arte. E para nós aqui no palco do Afinando o Cérebro, é um dia de glória ter a sua presença aqui especialmente emblematicamente no carnaval. Olha, aonde for o seu carnaval, que tenha muita voz e muita audição, porque é isso que traz a magia toda dessa alegria, que é poder expressar, né? A gente aqui no Brasil, a gente consegue expressar alegria com responsabilidade, cuidando da sua voz, da sua audição, e vai ser muito bom. Se você gostou desse nosso encontro aqui, lembra de colocar um curtir, lembra de compartilhar, de salvar. Acompanhe a Thaís também. Thaís, qual que é a sua página para as pessoas poderem acompanhar? Tem o meu Instagram, @tvaiano, T de Thaís Vaiano do sobrenome, e tem o do Atletas da Voz também, @Atletas da Voz. Ótimo, então acompanhem e digam que vocês conheceram a Thaís aqui no Afinando o Cérebro, porque agora afinando a voz e afinando o cérebro. A gente já juntou aí os dois universos. É o combo. É o combo. Pacote completo. Muito obrigada, Thaís.
e muito sucesso. Que o seu sonho faça Obrigada, parte aí da gente, voz de adorei. todos. Adorei. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.